Bom dia, o meu nome é Yesca Micaele, eu curso licenciatura em Pedagogia, estou no 8º período, sou da turma B e venho aqui apresentar o meu projeto de ensino. E o tema do meu projeto de ensino é o lúdico na educação. Vou falar um pouquinho sobre o lúdico na educação. O objetivo do meu projeto de ensino é desenvolver o raciocínio lógico e estimular a curiosidade. No caso, desenvolver o raciocínio da criança e estimular a curiosidade da criança em aprender mais. Evoluir o conhecimento matemático da melhor forma possível. No caso, aprender a somar, dividir, multiplicar, diminuir. Interligar o estudo da matemática com o seu cotidiano. Perceber a presença da matemática em tudo que fizermos, porque a matemática está presente no nosso dia a dia, então eu quero ensinar isso trabalhando o lúdico para que as crianças aprendam que a matemática está em todo o nosso cotidiano. Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando técnicas de resolução válidas no encontro das soluções. Ensinar as crianças a desenvolver técnicas que ajudem nas resoluções de problemas. Não só utilizar uma técnica para resolver um problema, sim, mas vários outros métodos, outros meios que possam resolver e chegar à solução daquele problema. Justificativa da importância do meu projeto de ensino. O lúdico tem se tornado uma metodologia aliada à prática docente e é importante para o desenvolvimento total da criança, pois aguça a curiosidade, o raciocínio lógico, a concentração e as crianças obtêm uma melhor interação entre si e entre os professores. O lúdico é de suma importância no auxílio de aprendizagem das crianças, pois através do brincar, eles adquirem o conhecimento e podem explorar o ambiente à sua volta, utilizando recursos disponíveis no dia a dia. Então, através do lúdico, a criança pode brincar, se divertir e aprender com o lúdico. E pode utilizar as coisas materiais do dia a dia para brincar, tanto para aprender e desenvolver seu conhecimento, desenvolver sua criatividade. Então, esse projeto vem por meio do lúdico mostrar isso, mostrar que brincando que se aprende. Com a ludicidade no cotidiano das turmas do Fundamental 1, teremos o favorecimento e a evolução do processo de desenvolvimento cognitivo, sensorial e intelectual, pois é também brincando que se aprende, foi o que eu acabei de falar. No momento do brincar, podemos observar em que fase do desenvolvimento a criança está, buscando assim meios que ajude a enriquecer seu desenvolvimento ao todo. Então, o professor, ao observar a criança brincar, vai saber em que nível de desenvolvimento a criança está. E conforme esse desenvolvimento, o professor vai buscar método e meios de desenvolver mais ainda o desenvolvimento dessa criança através do brincar. Fundamentação teórica. Para Vygotsky, brincando, a criança não está apenas desenvolvendo uma atividade simbólica, mas está ao mesmo tempo seguindo regras e conduta. Assim, quando duas crianças brincam de mamãe e filhinha, não se relacionam como colegas, mas como mãe e filha, e assim estão representando comportamentos sociais do que conhecem desses papéis, portanto, seguindo regras de conduta. Nessas brincadeiras, as crianças estão interligando, no dizer do autor, significados culturais que só são percebidos quando a criança brinca. Para Vygotsky, 1988, 1987 e 1982, os processos psicológicos são construídos a partir de injunções do contexto sociocultural. Seus paradigmas para explicitar o jogo infantil localizam-se na filosofia marxista-leninista, que concebe o mundo como resultado de processos histórico-sociais que alteram não só o modo de vida da sociedade, mas inclusive as formas de pensamento do ser humano. São os sistemas produtivos geradores de novos modos de vida, fatores que modificam o modo de pensar do homem. Dessa forma, toda a conduta do ser humano, incluindo suas brincadeiras, é construída como resultado de processos sociais consideradas situações imaginárias.
A brincadeira de desempenho de papéis é conduta predominante a partir de 3 anos e resulta de influências sociais recebidas ao longo dos anos anteriores. Portanto, a brincadeira não é apenas uma atividade que dá prazer e realizada somente para satisfazer desejos e necessidades das crianças, mas sim uma tarefa que ajuda no desenvolvimento de todas as capacidades que a criança irá realizar no futuro, contribui para o desenvolvimento do indivíduo como ser histórico e social. Então, a brincadeira, o brincar na escola, na sala de aula, é fundamental para o desenvolvimento intelectual e para o crescimento social da criança. Isso é o que o texto está querendo dizer para a gente. Os procedimentos metodológicos que eu utilizei no meu projeto de ensino e que eu utilizei ao aplicar ele. Eu iniciei a aula com uma oração, porque eu desenvolvi esse trabalho, esse projeto na escola adventista, e eles é uma escola muito religiosa, e eu comecei a aula com uma oração, e eles têm uma plataforma do Eclés que envia atividades. Então, como enviado na plataforma do Eclés para a turma do 2º ano, que foi a turma que eu estagiei, fiz minha semi-regência, a minha regência, a professora enviou no Eclés uma atividade impressa para casa sobre o ábaco, que é uma ferramenta muito interessante que ajuda no desenvolvimento da matemática. E na sala de aula, no dia seguinte, eu busquei junto com a professora saber quais foram as principais dificuldades das crianças em desenvolver aquela atividade impressa. E junto com a professora eu apresentei o ábaco para os alunos, falando das suas utilidades no processo de desenvolvimento matemático da criança, no desenvolvimento matemático deles, para que servia e como eles iam utilizar. Mostrei a imagem do ábaco, que é o que está sendo mostrado aqui no meu slide, e desenvolvi uma brincadeira que interliguei os objetos que eles possuem em casa à matemática do dia a dia, até porque, como a gente está no período de pandemia, a aula era online, então eles utilizaram o que tinham em casa para mim poder aplicar o meu projeto e ensinar eles a relacionar esses objetos à matemática. E ainda utilizando o ábaco para trabalhar, usei o ábaco para trabalhar adição e subtração com os alunos de uma maneira bem lúdica e divertida, que por sinal eles gostaram bastante. E depois desenvolvi uma atividade online durante a aula, porque a aula é online, então durante a aula a gente desenvolveu uma atividade bastante legal, onde os meninos gostaram bastante. E no final eu até deixei na escola um prêmio para aqueles que tiveram um desenvolvimento maior, que foi uma brincadeira que a gente fez, uma pontuação maior para estimular o interesse deles pela aula, né? Pela aplicação do meu projeto. Pedi aos alunos que procurassem em casa tampinhas de garrafa PET para acompanhar a aula e junto com a professora aprenderam a somar e subtrair com o meu auxílio também, porque eu apliquei o meu projeto junto com a professora regente Rosa Maria, professora do 2º ano, e conforme foi realizando a soma, observei quem acertou, quem errou, para auxiliar a fazer do jeito certo, e no final quem mais acertou, como eu falei, eu deixei um prêmio na escola para a professora entregar para quem mais acertou as somas e as subtrações. Os recursos utilizados durante a aula online foi a TV, o computador, câmera, fone de ouvido, o ábaco, as tampinhas de garrafa PET e as atividades impressas que eu utilizei durante a realização do meu projeto em sala de aula. A avaliação das atividades propostas. A avaliação foi feita de forma contínua, a professora que avaliou, avaliou o desenvolvimento individual de cada aluno nas realizações das atividades que eu propus e também através da participação e das interações dos alunos na aula. E a professora utilizou isso como nota e deu ponto para quem se desenvolveu melhor durante a aplicação dessas aulas. Por último, temos as referências, que foi
os livros que eu li, as pesquisas que eu fiz para poder realizar todo o meu projeto. E é isso aí. Agradeço a atenção de todos e o Lúdico na Educação, posso dizer que é uma ferramenta de bastante valia para o professor.